A gente está começando, tipo, é a primeira entrevista de muitas que virão. E eu queria apresentar esse cara que é o Marcos Chad. Ele estudou comigo na Federal em Santa Catarina, então a gente se conhece bem, a gente fez trabalho junto. É Também teve uns verdade. projetos meio maluco lá, mas É, é nas quedas que a gente aprende. tá. Ah, só E os projetos bons com esse gorilão aí. aí, tipo, eu tenho aqui uma lista de perguntas que eu fiz, preparei para fazer pro Marcos. E, assim, pedir para você também contar um pouquinho aí, falar, se apresentar desde a sua perspectiva. Quem é o Marcos? Marcos Chad. Galera, eu sou o Marcos, treino na UFSC em 2010. Foi quando eu conheci essa fera aí, inclusive. Ah, me formei, bom, me formei em 2018, né? Mas nesse período eu já comecei a trabalhar ali, já estava envolvido com alguns estágios, principalmente no laboratório ali da UFSC, o laboratório Bridge, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de saúde e com a parte de construção do governo, de construção civil do governo. E um dos primeiros projetos que eu peguei envolvia uma estratégia do SUS, que é o SUS-AB, que fazia parte de uma estratégia do governo para poder ter, entre várias coisas, né, uma delas era poder ter um prontuário eletrônico, de modo que a pessoa pudesse ter acesso às informações dela em qualquer lugar do Brasil, em qualquer postinho de saúde, unidade básica de saúde, que é os UBSs, enfim. Esse era, por cima, assim, era um dos projetos que eu me envolvi primeiro. Eu me envolvi como tester, né? Fazendo testes manuais mesmo das funcionalidades, e também me envolvi depois como programador. E também nesse mesmo laboratório eu me envolvi no outro projeto que é o Sismob, que era a parte de construção de obras de saúde, toda a parte de gerenciamento, de execução, finalização da obra, monitoramento dessa obra. Eu tive junto dessa parte ali, foi quando eu comecei a programar lá no laboratório Bridge. Me envolvi também lá com um projeto desse mesmo projeto do Sysmob, eu também fiz a parte mobile para iOS, usando o Swift, e foram bastante coisas, na verdade, mas as principais foram essas. Também mexi um pouquinho com React Native lá, mas eu mexi mais com React Native depois. Então, depois desse tempo, eu trabalhei na Softplan como desenvolvedor só front-end, mexendo com React. Fiquei uns 5, 6 meses lá. Depois eu acabei trabalhando em outra empresa, fiquei mais um ano nessa empresa, que era uma fábrica de software, na verdade, desenvolvia bastante softwares. No geral, era software tanto de controle de automação industrial, software de turbina de avião, que era lá Caramba. para Rolls-Royce na Alemanha, e também um software de criptomoedas, que era um serviço de criptomoedas. Mas nessa mesma empresa eu não me envolvi tanto no back-end, foi basicamente front-end. Pouquíssimas vezes eu me envolvi com back-end, que era feito em Elixir. E como não tenho uma experiência muito boa, era mais fuçando assim, ou se eu precisava arrumar alguma coisa. E atualmente eu estou na empresa, na Smart Make, que é uma empresa que ajuda empreendedores, sejam microempreendedores individuais, sejam autônomos, sejam empreendedores que estão inscritos no Simples. A gente ajuda as pessoas a ter um melhor controle financeiro ou com questões de funcionalidades mesmo, de deveres que o empreendedor tem, né? Seja para pagar o imposto, seja para recolher tributos, seja para... deixa eu ver o que mais. Ou seja para facilitar a circulação do caixa dele, né? Para ter um controle melhor do caixa dele, eu diria. Entendi. Essa parte Mais ou menos de isso. Atualmente estou administração. nessa empresa e nela eu estou como front-end e como back-end.
usando tecnologia Node e GraphQL. No Node E vocês no front-end usam... usando React. Vocês usam o Express junto com o Node ou não? Então, uma parte usa Express e outra parte usa o RAP. RAP. Eu acho que eu nunca tive contato com o RAP ou com o GraphQL. Assim, desde tudo que você falou, eu fiquei pensando, né? O que você prefere? O back-end ou o front-end? Ou você vai me falar, tipo, eu sou full stack e é isso aí? Sou full stack. Sou full stack. Cara, eu não acho que o trabalho do front-end deva ser travado pelo trabalho do back-end. Se eu preciso mexer no back-end, eu tenho que ter autonomia para fazer isso. Eu odeio ficar preso porque o back-end não tinha o endpoint ou porque aconteceu algum erro lá e eu tenho que esperar uma semana o cara do back-end fazer tal coisa e o front-end ficar travado. Enfim, isso aí é uma das coisas que eu mais detesto quando falo em desenvolvimento. Sim, é uma arquitetura bem, enfim, separada, né? Quando ela está em nichos ou quando a empresa é muito grande. Quando a empresa é pequena ainda acho que rola, né? Mas enfim, vamos lá, as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, tipo, bobinhas, para se divertir. Tipo, quantos anos você tem, Vamos mano? lá, perguntas bobinhas. Vamos nas perguntas bobinhas, né? Não é pé na porta ainda. Então, assim, quantos anos você tem? Depois de você falar da trajetória, eu fiquei curioso. Tipo, e aí? Quantos anos? Eu Assim, tenho 15 ragazzo? anos, né, cara? 15 anos, beleza. Comecei cedo. E você nasceu Vamos onde, lá. Marcão? Vamos lá, eu tenho 28 e vou fazer Você tá falando 29 28? amanhã. Amanhã? Ah, Amanhã. parabéns, eu vou dar amanhã, então. Isso aí. Pô, É 28, o que eu espero, hein? 29... É o que eu espero, encarecidamente, né? E É isso aí. você nasceu em Floripa mesmo ou, tipo, Tubarão? Floripa? Nasci em Floripa. Aqueles caras, não, nasci em São José ali do lado. E atualmente, assim, o pessoal de Floripa é muito surfista, a galera tem umas canoas, leva o dog na praia, caminhada, e faz umas paradas assim que eu lembro. 8 anos no Aham. rolê, eu lembrava dessas coisas. E aí eu sempre fico me perguntando, né? Pô, morar em Floripa é massa pra caramba, né? O pessoal normalmente gosta, eu gostava bastante. E uma das coisas que eu sempre me pergunto é, tipo, qual é o hobby de cada um, né? E aí eu vou perguntar isso pra você, qual é o seu hobby atualmente? Cara, eu gosto muito de música, né? Mas tô estudando vias aí pra isso talvez deixar de ser só um hobby e ser um trabalho também, mas vamos dizer que meu hobby inicial sempre foi música. Uhum. Ver seriados, talvez, assim. Eu leio também, gosto de ler. Eu sempre reservo 15 minutos todo dia para ler. Caramba. Consegui criar esse hábito. Livro. Mas não diria que livro seja um hobby, assim, super grande para mim. Uhum. Só se estiver realmente muito entretido, assim, com conteúdo, sabe? Eu tenho uma inércia, assim. Eu percebi que com o tempo, né? O cara tem quase 30 anos aí na cara. E ele se descobre. Eu percebi que eu tenho uma inércia muito grande para enfrentar ao fazer minhas coisas. Seja programar, seja ler, seja até mesmo fazer minhas coisas de música, tipo tocar um violão, ou tipo, fazer um trabalho em si, né? Eu tenho uma inércia grande às vezes para enfrentar. E que instrumento que você toca além do violão? Toco violão, a guitarra, eu consigo arranhar algumas coisinhas no teclado, no piano, se me colocar na frente de um. Bateria também, mas é porque eu tenho mais noção rítmica, né, das coisas, ou noção musical em si, então o cara vai se descobrindo. Ele, beleza, isso aqui eu sei fazer. Massa. E também canto, né? E uma partitura, se eu colocar na sua frente, consegue ler, fazer alguma coisinha ou, tipo, aí já é demais? Aí já é demais. Aí já é demais. Tá certo. Partitura é uma coisa que eu nunca aprofundei. Entendi. E você já trabalhou com algum editor de música ou se encarnou nesse tipo de coisas? Tipo, eu lembro que tem uns editores em Linux, o Ardor, por exemplo, o Eu tenho Audacity. um Ableton, cara. Eu comprei a licença do Ableton e tô trabalhando. Esse eu não conheço. Inclusive eu tenho Oi? Esse eu não conheço, porque eu só conheço alguns softwares livres, né? Que era, tipo, por exemplo, a edição de vídeo eu usava Cineleja, usava Blender, o Ardor. Dá uma procura. O Ardor era muito bom para edição de áudio. O Audacity, mais O simples. Audacity também. O Audacity é mais simplesinho. E tem o Jack. No começo, né, cara, quando eu peguei o Ableton,
Eu fiz o que todo brasileiro normalmente faz, craqueada, Uhum. porque ele é muito caro, ele é 700 e poucos dólares no site oficial, Ah, mas aí o que acontece, né? Eu comprei um curso para começar a produzir, uhum. aí eu usei o software, me apaixonei pelo software e é assim que os caras vendem para você, né? Eles vão lá, fazem você se apaixonar pela solução e depois você vai ver, tá, agora ferrou. Não É, tem jeito, vai ter que comprar isso em algum momento. às vezes Mas aí eu tinha, sofro com isso também. mas aí eles têm uma licença educacional que eles disponibilizam para escolas Ah, ou centros assim de, de música, né, que aham, vendem produtos de educacional. música e eu comprei uma licença educacional na DJ Band, que eu paguei, cara, em dólar eu não lembro o valor, mas tipo, foi um valor muito reduzido em real, foi caro ainda, né, tipo, Uhum. R$ 1.200, Vale a pena. mas pelo que ele oferece, tendo o suporte dos caras ainda por cima, vale super a pena. Entendi. É, fazer um bate de perguntas aqui meio rápido. Só quero ver se você vai. O que você É acha, uma, né? é uma palavra. Ah, com uma palavra você vai responder. É, o Tá sistema bom. operacional. Predileto, né? Não é o que você usa, mas o que você mais gosta. Ah, o macOS. Beleza. CISC ou RISC? Ah, RISC. É, Android ou iOS? Ah, iOS. Nativo ou híbrido? Acho que híbrido. Da hora. C ou C++? C++. JavaScript ou TypeScript? JavaScript. Python ou Julia? Eu não conheço o Julia, então vou dizer Python. Massa, interessante. É, coxinha ou mortadela? Coxinha. É nóis. Da hora. Ah, tá, lá na UFSC que você falou, né? Eu lembrei que a gente, por exemplo, você trabalhou com o professor Raul Vaslavic, que ele era super metódico com a parte de UX, com a parte de design em si. Era uma pessoa assim que ensinou muita coisa pra gente. Eu lembro das aulas dele que ele trazia vários temas em TechSoc. E, enfim, eu gostava muito mais das coisas que eram humanas, sociais, dentro da computação. Apesar que tinha pouco, dava pra ver que eu tinha um perfil mais de historiador, sociólogo, filósofo. Mas tudo bem. Aí eu Aham. queria que você lembrasse, assim, né? A gente lembrando aí, pra mim, um professor que marcou foi o Mariano e outro foi o Custódio. Aí eu queria saber qual foi o professor da computação, da ciência da computação da UFSC, da Federal de Santa Catarina, que mais te marcou, que foi a pessoa assim que você falou, pô, esse cara aqui foi da hora, velho, na minha vida. Ah, o Olinto. O Olinto, da hora. O Olinto. O Olinto O marca todo Olinto. mundo, né? Ele é um cara muito massa. É, Cara, é uma matéria muito foda, muito difícil, mas ele ensinava a altura, sabe? sim, ele era. Ele ensinava a altura. Ele era Que não, é né? coisa, Parece que o que Olinto é coisa morreu do assim, jeito que a né? gente tá falando aqui. Uma coisa assim, né? Uma coisa é o cara ensinar a altura e a pessoa não performar a altura, mas é porque ela não estudou a altura. Então o que a galera fazia era não estudar a altura. Realmente, eu acho que você disse pouco e disse tudo. Uma das. Mas uma coisa que eu acho que eu pequei por não ter ido tão bem, talvez. Acho que é uma coisa que eu comecei a sentir mais no final da UFSC, viu? É meio que nervosismo para fazer as provas. Tipo, no sentido assim, do cara tentar estudar, estudar e chegava lá, às vezes tinha uma. Às vezes o cara olhava assim, tinha uma coisa que era quanto que é 2 mais 2? E o cara, pá, velho, eu tenho certeza que é 4, mas será que não é 5? Entendeu? Será que. Eu É uma sentia coisa de muito isso. auto. Enfim, Sabotagem. autoconfiança. Exatamente. Autossabotagem. Eu sinto que eu tinha muito isso no final do curso. Mas eu acho que é que nem o Dick falou uma vez pra mim, né? Pô, eu fico aqui no telefone zapeando pra cá e pra lá, de repente eu paro e falo, o que eu queria fazer mesmo? Aí ele falou assim, só você. É a mesma resposta que eu vou te dar, só você que tinha essa sensação. Você me entende, É, é brincadeira. Todo mundo passou por isso, eu acho. Essa sensação de que a gente não era capaz daquilo, né? E aí no final você começa a olhar e fala assim, pô, eu fiz, me formei, e agora? Estamos aí, né? sim. Não, eu acho que Uma. assim, cara, eu acho que um erro meu na UFSC foi ter tentado fazer as coisas muito perfeitas, assim, sabe?
Tipo, se eu tivesse usado a UFSC mais como um caminho, assim, tipo, sei lá, o cara pode tirar os 6, os 7 dele e passar nas matérias de boa, mas meio que entendeu o que ele tava fazendo por ali. Eu lembro que era mais ou menos o que o Neis me falava, assim, que era Daniel Neis, né? Uhum. Atualmente ele trabalha no time do Moodle, desenvolvedor do Moodle da Austrália. E ele é um cara, assim, que é muito legal. Uma vez eu falei pra ele, pô, eu fico até meio sem graça de ter ficado tantos anos na universidade. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Mal, mas é bom ficar muitos anos na universidade, porque você tem a oportunidade de aproveitá-la muito mais. Se você fica os 4 anos, ou faz lá, tipo, em 3 anos e meio, se forma já, tal, cara, o que você aproveitou desse espaço? O que você realmente aprendeu? Só foi em sala de aula? E nos livros dentro do seu quarto? Poxa, a universidade tem muitas outras coisas para oferecer, tem muitos espaços interessantes. Uma das coisas que eu também lembro para isso, né, para fortalecer isso, é que algumas pessoas fizeram doutorado, por exemplo, em 20 anos no passado. Hoje em dia, fazer um doutorado em 20 anos não é algo realizável, talvez. Uhum. Então, assim, você tinha muito mais tempo, a ciência era feita com mais tempo, né? Não existia essa coisa da produtividade. Mas eu queria perguntar pra você qual foi o maior desafio da sua carreira até agora, velho. Nesse momento, assim, você consegue levantar esse momento da sua vida? Qual foi o desafio? Pega pra Pô, capar. cara, ah, da carreira, deixa eu pensar, cara. Cara, assim, sinceramente eu não mexi com nada, assim, de altíssimo risco ou uma coisa assim, tipo, que seja aquela coisa assim, sabe? Eu vou dizer assim do que eu já trabalhei, tipo, se fosse colocar numa hierarquia, né? Eu acho que o que eu mais mexi de mais alto risco é o que eu faço agora, que é mexer na parte de administração interna de uma fintech, sabe? Eu mexo na parte do front-end, algumas vezes no back-end desse admin interno ali que a galera usa para fazer pagamentos, essas coisas. Então, acho que é o maior desafio, assim. Mas eu não sou líder técnico dessa parte, né? Não, digamos, não é o meu que está na reta, tá ligado? Uhum. Entendi. Mas assim, eu acho que foi o mais próximo que eu cheguei nesse sentido. Eu fiquei pensando também no seu projeto, assim, pessoal. Mas eu acho que você tinha falado com a coisa de DJ, de música. Atualmente, o seu projeto pessoal é esse ou é outro? Você tem algum É, outro projeto? é esse, É é esse continuar dentro dessa área da música, continuar estudando. também. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em você, que é uma pergunta minha, que eu acho que ninguém quer saber disso, mas eu quero. Shead, esse nome, de onde é que vem, cara? Sírio-libanês. É sírio-libanês. Mas Sírio-libanês. é muito distante esse sírio-libanês do Chiad brasileiro? Ou tá próximo ainda? O que seria o Chad brasileiro? O Chiad brasileiro é você. Pra mim, você é o Chiad Não, brasileiro. não, eu acho que eu não entendi então a Ah, pergunta. então tá. É porque assim, o momento que. A sua família é sírio-libanesa, digamos assim, por conta do nome. Só que faz Aham. muito tempo que esse primeiro Chiad saiu lá do Líbano. Ah, Era tá. assim, Eu então. acho, não tenho certeza, que seria meu. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que seria meu bisavô, tá? Seu bisavô. Por parte da minha avó. Acho Bacana. que seria por parte da minha avó, do meu pai. E, assim, uma coisa que eu também ia te perguntar é do absurdo, né? Vamos ao absurdo. Porque, às vezes, assim, a gente, como desenvolvedor, recebe umas propostas do tipo que você olha e fala assim, cara, isso não vai dar certo. Qual foi a pior proposta, assim, que você recebeu que você falou assim, ah, cara, tipo, não tem como. Não sei se você pode falar também, às vezes não pode. É, cara, não sei, velho. Absurdo, muito absurdo, assim, deixa eu pensar. Vamos ver. Cara, eu não recebi, assim, que eu lembro, assim, tipo, não foram coisas muito absurdas mesmo. Tipo, era sempre um valor um pouco mais baixo, assim, não Sim. tive nenhuma discrepância, assim, grande. Só coisas que eu vi, assim, né, tipo, que viraram meme, né, e viraram, né, nem um meme conhecido, mas, tipo, um meme interno, assim,
programadores, né? Tipo, o cara quer PHP, quer C++, quer CSS, quer saber mexer na Azure, também quer mexer um pouco na Amazon. A gente te paga um salário de estagiário. Quem nunca viu essa vaga aí, né, Bruno? Essa daí é típica mesmo, né, mano? Tem Essa hora é que você clássica, olha essa e é fala clássica. assim, Mas assim, eu nunca pô... recebi uma proposta muito bizarra, assim. Interessante. Uma das coisas que, assim, em que momento, qual foi o momento que você decidiu e falou assim, cara, eu vou fazer ciência da computação? Que, que luz foi essa? Como é que veio essa ideia de você entrar para a área de TI, para a área de tecnologia? Eu sempre fui mexendo, fuxicando o computador, assim, tá ligado? Desde pequeno. Um dia eu liguei o computador, tipo, antes era só meu pai que ligava o computador, né? Aí um belo dia o computador estava lá ligado, estava lá eu jogando, né? Daí assim, tu ligou o computador, tu conseguiu. Esse quando pequenininho, assim, né? Uhum. Aí, cara, eu sempre fui mexendo, assim, descobrindo mais ou menos as coisas. E quando eu cheguei ali na universidade, aliás, pouco antes, né? Tipo, quando eu tava no terceirão, no ensino médio, eu não vi outra coisa para fazer. Interessante. Aí, tipo assim, cara, eu vou entrar nisso aí, eu acho que é o que eu vou fazer, não vejo outra coisa. Agora, colocar uma coisa interessante pra ti que eu vejo, às vezes você tem ou não o apoio da família, né? Uhum. No caso, você teve o apoio da sua família, na sua escolha, né, na sua formação, ou você foi que nem tem um filósofo que chama Jean Paul Sartre, que ele fala o seguinte, que o tio dele não queria que ele fosse escritor. Aí, Aham. pelo fator do tio dele não querer que ele fosse escritor, ele acabou virando escritor. O esforço e o ímpeto do tio dele acabou transformando ele em um escritor. Então, assim, como é que foi pra Tá. você? Teve a família, não teve? Apoiando? Foi tranquilo. Pra essa parte aí foi tranquilo. Bacana. E quem é o Marcos Cheade de 2025? Qual que são seus planos? Como que você se vê em 2025? Qual que é a tua ideia, assim? Mesmo que não seja um plano escrito, mirabolante, infalível, não sei. Cara, a única certeza que eu tenho para 2025, vamos ver, a gente tá em 5 anos, né, no caso. A única certeza que eu tenho é que eu quero estar tipo, mais direcionado quanto aos meus princípios do. Não sei se tu conhece o Golden Circle. Não, não conheço. Golden Depois Circle é compartilha. o. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Esqueci o nome do cara, o Simon Sinek. Ele tem um livro um livro que se chama Comece pelo Porquê, Que massa. tá ligado? E é um livro que ele descreve muito bem a coisa do tipo que as pessoas elas se envolvem num projeto, mas elas estão mais preocupadas em começar pelo o quê do que pelo porquê. Aí o Golden Circle seria, digamos, como se fosse vários círculos concêntricos, né? Com camadas assim. Tipo Aí cebola. no meio você tem um porquê, para fora você tem um como. E aí por último você tem o quê. Aí a minha ideia é tipo ter isso mais bem aliado comigo mesmo, com meus valores, meu propósito de vida, sabe? Eu Bacana. acho que isso está um pouco bagunçado ainda em mim. Uma das perguntas interessantes também que eu fiquei pensando, se você tivesse que abandonar Florianópolis, sei lá, veio uma tsunami, levou Florianópolis pelo brejo. Aí você tem que Uhum. abandonar. Qual seria a sua segunda cidade? Pra onde que você iria? Eu acho que Curitiba ou São Paulo. Interessante. Bacana. Já fui Brincadeiras à para Curitiba, eu parte, gostei de Floripa, lá. não tô querendo matar ou destruir É, Florianópolis, não. É só pra entendi. arrancar de vocês, assim, qual que é a ideia de onde você vai. É, Cara, essa pergunta segue o mesmo princípio de se não existisse o conceito de dinheiro, né? hum, E tu tivesse que trabalhar alguma coisa, o que tu faria o resto da vida? Ah, cara, a primeira coisa que vem à cabeça é trabalhar com música. que legal.
E eu acho que música, ela é muito importante. Eu, assim, eu toco alfaia, que é um instrumento, um tambor gigante de maracatu, faz um barulho Uhum. tremendo, quase que ninguém suporta nas cidades grandes quando eles vão ensaiar. Mas é muito legal, é Aham. muito bacana. Quando você vê uma apresentação de maracatu, seu corpo treme, você sente o baque, e o som é muito empolgante, né? Aí todo mundo quer Ele dançar, quer tem, correr. ele tem um grave. Aí ele tem um grave muito. É tipo baixo, né? Pum, 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 Uhum. pum, pum, Entendi. pum, pum. Então, e pandeiro, assim, mas eu gosto muito da música, apesar de ser um péssimo músico. E violão também. Ah, tem uma coisa que a nossa área, ela é meio tenso. Uma das coisas é a questão de você tem que ser formado em ciência da computação para atuar. Na sua opinião, você acha que faz sentido isso ou não tem tanto sentido? Ah, cara, essa é uma pergunta que poderia ser esse nosso vídeo inteiro, né? Uhum, Eu acho que no panorama atual, depende muito da área que você está inserido. Eu diria assim. Tipo, mas, cara, é difícil. Porque pensa o seguinte, vamos pensar comigo, tá? uhum, Vamos pegar uma área que realmente é uma coisa que, vendo por um ponto de vista, se eu falar assim, pô, eu quero entrar na área de segurança, eu tenho certificado disso, daquilo, que eu sou um cara competente, eu me formei, babá, várias coisas, certo? E aí o cara é lá, super high level, né? Tem 15 anos de experiência, não sei o que e tal. Aí vem um gurizinho de 18 anos, nerd pra caramba, o cara conhece tudo sobre computação, tipo, estudou assim, a cabeça dele é, é um troço gigante assim de conhecimento, consegue hackear uma parada que um bicho desse não consegue pegar. E aí você para e pensa, pô, velho, você vai fazer o que com esse cara? Você vai prender ele? Você vai privar ele, digamos, do conhecimento que ele tem, tipo, de alguma forma poder ajudar as pessoas, entende? Aí o que acontece? Ah, beleza, vamos dar oportunidade para ele. E aí você coloca ele debaixo do guarda-chuva desse cara de 15 anos. Só que você vai limitar esse cara, né, também. Porque aí o cara de 15 anos vai dizer para ele, olha, você tem que fazer assim, assim e assado. Mas o cara dizer, não, mas se a gente fizer assim, eu sei que vai dar certo. E, tipo, pelo cara ter esse conhecimento. Enfim, aí entra toda essa questão que eu acho que é muito complicado, sabe? uhum. Continuando O na que eu mesma quero... linha, tem uma outra pergunta que é essa coisa do. Como se fosse um CREA da computação. Você acha que tem que regularizar a computação? Como é que você vê isso aí? eu acho que não, cara. Legal. Porque, ó, eu vou pegar exemplo de engenharia, tá? Tem muito engenheiro que se forma, o cara é engenheiro, tem o diploma na mão, aí a empresa não vai contratar ele como engenheiro, vai contratar ele Uhum. como analista. Daí me diz, para que adiantou um cara ficar 5 anos, 6 anos na universidade? Agora, entrando ainda mais no dedo na ferida, era quando lá na computação tinha uma diferenciação que o pessoal fazia muito entre sistemas de informação e ciência da computação. Enfim, você vê hoje diferença agora trabalhando no mercado? Ainda existe essa sensação? Como é que você vê assim para as diferentes áreas da TI? Então, na área que eu escolhi exercer, se eu pudesse voltar, eu teria feito sistemas, tá? Uhum, Mas eu acho que o nosso curso ali na UFSC, ele oferece bastante oportunidade se tu quer entrar em outras áreas não tão tradicionais, tipo desenvolvimento web, desenvolvimento mobile. Se uhum, quiser trabalhar com computação gráfica, tu tem o apoio dos laboratórios, tu consegue trabalhar com coisas de distribuída também, tem uhum. laboratórios para isso. E essa parte distribuída também, enfim, ainda acho que dá para pegar o gancho em sistemas. Mas eu acho que o que mais acontece ali, cara, na verdade, é porque o, o Mac ele separa os cursos de computação em metas diferentes, né? Só que a UFSC ela não tem um grande número de professores, o corpo docente dela é limitado, certo? E para um professor entrar,
pelo que a Jerusa uma vez comentou comigo, até, se fosse contratar uma nova pessoa para a área de linguagens formais ou teoria da computação, né? Ele teria que passar por uma bateria de testes bem grande, cara. E aí fica aquela coisa, você tem um número muito pequeno de docentes que às vezes eles têm que se ajustar, às vezes o curso em si tem que se ajustar a eles, né? Porque não tem docente para isso. E os dois acabam meio que virando a mesma coisa. Que eu acho que é o que acontece na UFSC. Eu acho que o curso de computação e sistemas, embora eles tenham suas diferenças, eu diria que as diferenças são mais por grade curricular, assim, do que realmente o que aprende. Tipo, você vai usar cálculo de computação, por exemplo? Cara, você pode usar, mas você vai ter que seguir um caminho muito específico ali dentro da área da computação, sabe? Ou tipo, você vai usar banco de dados? Pô, você vai usar banco de dados com certeza nos dois casos. Mas será que realmente a computação se beneficia mais de ter uma grade curricular de banco de dados maior? Mais específica, no caso? Não sei, cara. Talvez por ser os mesmos professores ou professores bem parecidos. Tipo, eu tive aula com o Ronaldo, que dava aula para sistemas como para computação. Eu duvido muito que ele fazia essa distinção. Eu acho que, no fim, a grade era meio que a mesma para os dois. Na ementa estava que ele era diferente, mas no fim acho que era a mesma. Então, acho que por causa disso, né, dessa escassez e o corpo docente ser meio que unificado para os dois cursos, eu acho que os dois cursos não tinham tanta diferença. Tá. A minha última pergunta seria: se você fosse ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, o que você faria para melhorar aí a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, já que você tem assim uma noção clara do que é tecnologia, do que é inovação, de como produzir coisas desse tipo, ao seu alcance. Claro, tem todo um processo aí de administração pública que a gente é jovem, a gente não manja quase nada Sim. disso, mas enfim, ao que você quiser assim responder. Deixa eu pensar. Eu acho que... Bom, eu vou colocar como experiência minha, tá? Que é uma coisa que é interessante, inclusive. Eu demorei muito para pegar um estágio na UFSC, tá? É uma das coisas que eu me arrependo muito. Tipo, eu entrei em 2010 e só comecei a trabalhar em 2015. Eu acho que se eu tivesse começado a trabalhar cedo, eu não digo trabalhar em si, mas sei lá, pegar um estágio, pegar um projetinho, alguma coisa que, né, tivesse algum intuito, algum rumo, assim, eu teria formado uma opinião mais cedo do que fazer. Então, eu acho, colocando uma resposta meio subjetiva, né? Eu diria que eu tentaria trazer à tona projetos que permitissem isso. As pessoas poderem entrar no projeto, praticar naquele projeto para ver se realmente é aquilo que elas querem, sabe? Porque se elas não quiserem, elas caem fora logo. E se elas quiserem, elas vão seguir com afinco. Então, agora eu vou deixar você livre aí, se você quiser mandar uma mensagem para as pessoas que estão querendo entrar para essa área, enfim, se que sugira para elas que vem para cá, que tá legal, não, segura aí, tem que estudar muito, esse negócio aí é complicado, não sei. Fica à vontade, é o seu espaço aí, fica no free. Bom, cara, eu diria o seguinte, vou dizer duas coisas primeiro. A primeira é a primeira foi já que eu falei, na verdade, vou até reforçar. Cara, procura uma oportunidade de estágio ou trabalho, né, o que for possível, e veja se ela está alinhada contigo. Essa é uma das coisas que eu realmente digo para fazer. Até porque, que nem eu estava falando de propósito antes, às vezes tu não sabe teu propósito, então tu tem que exercitar atividades até achar ele de uma forma mais interessante para ti. Ou seja, assim que tu ingressar isso, qualquer coisa, assim que tu ingressar nessa área ali, procura oportunidades para exercitar a tua profissão. É a segunda coisa. Deixa eu até achar as palavras certas para como dizer isso. Você não é o seu diploma. Tenha sempre isso em mente.
conheço muitas pessoas que se formaram em alguma atividade e não exercem ela. Então, não deixa o teu diploma te limitar. Mesma coisa eu, por exemplo. Eu formei em computação, mas se eu seguindo a música ali, fazendo coisas que eu gosto, cara, tudo certo. As pessoas, elas têm esse meio que sei lá, cara, eu não sei se é um paradigma existente, mas se uma pessoa está fazendo uma atividade, o cara se formou em engenharia. Por exemplo, vou pegar um caso de um amigo meu. Ele se formou em mecânica e hoje ele é sócio e também ajuda na parte comercial de uma empresa gringa que faz mineração de Bitcoin. Se o cara fosse ficar em cima da engenharia, ele iria se limitar, entende? Então, existe um estigma, uma coisa assim hoje, cara, socialmente falando, por exemplo, o cara se formou em tal coisa e começou a exercer outra, e pô, sério? Nossa, uma área tão diferente, cara. Puxa vida. A pessoa não, como é que fala? Você não viu isso, você não percebeu isso? Cara, é difícil, sabe? É difícil. Eu lembro do Fernão, que é um amigo lá de Brasília, e o Fernão, ele é geógrafo, formado em geografia. Cara, super ótimo programador, foda pra caramba, trabalhou no Ministério da Cultura, ele fez várias war rooms com uma galera, e atualmente, assim, eu tô ajudando ele num projeto com umas coisas de front, e, meu, o cara é muito bom, ele é muito bom. Nenhuma formação em ciência da computação ou sistemas de informação, geógrafo, é isso. E assim, isso é muito legal, é muito bacana você ver que tem gente que tem realmente esse perfil. Ou então o João Guilherme, que é um outro brother, ele é de Sorocaba, e o João Guilherme começou fazendo medicina na USP e ele não terminou. Ele, assim, cara, residência, ele estava no tipo, último ano fazendo residência, desistiu e foi fazer história. Super feliz, né? Se formou em história, trabalhou com isso. E aí, depois de um tempo, ele resolveu ir pro direito. Agora ele tá na área do direito. E eu acho que assim, é Sim. muito isso, né? A pessoa tem que sentir o que ela tá curtindo, o momento dela, porque a gente não é igual durante toda a nossa vida. A gente vai percebendo coisas. Eu gosto muito da música. Por mim, se eu tivesse uma portinha em que eu colocasse as coxinhas que eu fazia quando era moleque e vendesse, cara, já estaria bom. Um computadorzinho aqui pra mim ficar programando enquanto não chega ninguém. Eu tava super feliz. Não precisa de muita Sim. coisa. É, Marcão, era essas perguntas. Espero que você tenha, tipo, curtido, tenha se divertido, não sei. Beleza. Eu fui primeiro ainda por cima, né? Então, Ah, paz. o... Fazer um café. esses vídeos vão pro LinkedIn, então, no caso. Eles vão, assim, a gente vai colocar esse vídeo, a gente, né? Parece que é tipo 100 pessoas. Mas tudo bem. Eu vou colocar esse vídeo no canal do YouTube e vou também compartilhar no LinkedIn. Vou te enviar, aí tipo, enfim, compartilha com quem você quiser pra assistir. Eu acho assim, pra quem é profissional da área, tudo que você contou, tudo que você compartilhou é do caralho, velho. É muito importante pra quem tá começando e também pra quem tá trabalhando. Até pra sentir um pouco como é que tá o mercado, como é que as pessoas estão fazendo as coisas. E eu acho que todo mundo tem isso do hobby, todo mundo tem esses sentimentos que você levantou. Então, assim, pra mim foi muito bacana. Eu acho, assim, que do tempo que a gente se conhece, talvez eu nunca tive esse tempo de sentar com você e fazer perguntas, conversar, no sentido de ser um bate-papo. Eu acho isso muito bacana. Não, acho que a gente já fez isso, cara. Já? Inclusive, teve uma vez que eu tava trabalhando na Beat, Aham. aí tinha a sala lá, aí a gente começou a fazer um Ah, trabalho do... e eu fico enrolando, né? Eu do ficava. Como é a que gente tava era? fazendo um trabalho de criptomoedas, Isso. aí depois que a gente terminou, a gente foi beber uma cerveja lá e começou a conversar, mas tem outros bares também. Teve. Do timinho ali, né? De CCO. Caramba, da hora. Enfim, por último, quem que você sugere, cara, que eu posso chamar pra esse papo aqui? Fala um nome aí que você acha que seria legal de convidar. Chamou o Douglas, cara. Chamar o Douglas. Então, fechou. É isso Mas aí. todo mundo ali, né? Todo mundo ali como é que fala? Elencável. Elencável não é a palavra ideal, mas Selecionável? também Convidável? não. Tem Acho que aquele negócio do Kiss, né? acho, Você tem que pensar a acho palavra certa pra escrever no que programa.
Keep it simple, stupid. É, Né? super importante, não Mas é qualquer palavra. enfim, o que eu quero dizer é que todo mundo do grupo ali deve fazer essa série de vídeos. Massa. Da hora. Então fechamos por aqui. É isso aí, João. Beleza. Deixa eu 30 parar GB de aqui. vídeo, né, Murilão? Ah, por aí. É, tem que dar um stop.